Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho com a proteção do nosso patrono da Casa de Caridade, José de Mococa, nosso amigo querido que tanto nos dá em ajuda, em beneficência, está sempre nos auxiliando nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E como sabemos hoje, estamos aí diante de uma grande pandemia em que estamos aí diante desse corona e na verdade nós estamos num momento de tristeza, de amargura, de medo. E nós estamos hoje aqui querendo trazer um pouco mais, querendo modificar os nossos sentimentos, buscar dentro do nosso interior como somos e sabemos que somos filhos de Deus, centelhas divinas do Criador, utilizar desse grande manancial que temos dentro de nós, desses atributos que carregamos para ajudarmos os nossos semelhantes. E hoje a gente está fazendo esse trabalho online, que os nossos amigos queridos da Casa de José de Mococa estão fazendo, o pessoal da divulgação. Até parabenizo a todos por estarem fazendo isso. O pessoal da divulgação, o pessoal de outros trabalhos da casa também, que estão se prontificando a buscar, a querer as mensagens. Porque, gente, quanto mais mensagens de amor a gente estiver mandando agora, melhor. Porque informações sobre a pandemia nós temos bastante, sobre a televisão, na televisão, no WhatsApp, no Facebook, né, na internet. Então a gente tem que agora nos prender também muito mais agora no Evangelho de Jesus, buscando sempre a caridade, a benevolência, para que estejamos dando um pouco de mais aos nossos irmãos. E como já disse, os nossos trabalhos continuam online, continuam pela ajuda desses nossos irmãos da Casa de Caridade, e esse pessoal fez e teve uma grande ideia de fazermos do mesmo jeitinho que estava acontecendo na casa, para não perdermos a estrutura dessa, né? Eu apresento e depois vem o palestrante e fala sobre a matéria, o tema, né, que está tendo que ser feito. E quem vai falar hoje vai ser nossa irmã Tia Fátima, que vai trazer com grande sentimento, amor e carinho sobre o livro Obreiros da Vida Eterna. Um ótimo tema, um livro maravilhoso e divino. A gente sabe que a gente está fazendo, né, esse trabalho das obras de André Luiz. Então vamos continuar mesmo online para que a gente não perca essa motivação que a gente tem. Temos que estar espalhando ao mundo a semente do amor. É o que mais precisamos agora, meus irmãos, fé. E façamos a nossa parte. Muitos não podem sair das suas casas, não é verdade? Muitos estão em suas casas tendo que ficar em quarentena. Então, respeitando essa quarentena, não podemos deixar também de buscar Jesus dentro dos nossos lares, porque esses vídeos estarão nos ajudando, estarão nos benfazendo as nossas almas e estarão ajudando os nossos familiares que aí estão, né? Então vamos ajudar-nos uns aos outros, porque independente da religião que tenhamos, a religião que pratiquemos, temos que sempre acreditarmos de que temos que confiar nesse ser superior que nos rege a todos nós. E a gente sabe que existem muitas perguntas sobre a questão, né, dessa pandemia, porque está acontecendo, o que está acontecendo, gente? Isso está acontecendo para os nossos próprios desequilíbrios psíquicos, mentais, em que não é de hoje, mas de muitos e muitos tempos estão e já aconteceram. Então vamos ter motivação, vamos, claro, ter precauções, né, em que a medicina nos passa, mas vamos, na verdade, também tendo vontade, querer, harmonia, nos irmanarmos cada vez mais. Então, é nós e Deus, Tia Fátima, uma boa palestra, que você possa estar levando os seus ensinamentos de amor, de carinho e de luz a todos nós que aqui estamos nos assistindo. Estou, na verdade, ansioso de assistir a sua palestra. Que a paz de Deus e Jesus esteja no coração de cada um de nós que estamos aí do outro lado assistindo. Que assim seja. Boa tarde. Nós vamos fazer hoje uma palestra
de um livro maravilhoso que é o Obreiros da Vida Eterna. Este livro, ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Este livro é um dos, na minha opinião, um dos livros do André Luiz que fala muito dos médios, do espírito, no mundo espiritual que é médio. Então, eles trabalham no mundo espiritual, o espírito, com a mediunidade. Esse é um livro que fala muito sobre isso. Então, este livro, ele tem muitas coisas maravilhosas, mas eu não vou poder falar de todas, porque nós temos um tempo para falar. Eu vou falar sobre alguns tópicos que eu achei muito maravilhoso, porque todos são importantes e eu peço para aqueles que não leram, que leiam, e aqueles que já leram, torne a ler, porque cada vez que nós pegamos um livro deste para ler, nós vemos muitas coisas, aquilo que foi passado, nós começamos a enxergar. Então, nós vamos começar a entendê-lo muito mais, vamos vê-lo muito mais, as grandiosidades que nos mostra André Luiz. Então, eu vou falar, nesse livro existe uma parte que tem o Sublime Visitante. Eu vou passar por ele, porque muitos falam sobre o Sublime Visitante, que é maravilhoso. Depois nós vamos ver André Luiz, Jerônimo, Hipólito e Luciana, Padre Hipólito, tá, gente? E Luciana, que é uma médium maravilhosa, eles vão trabalhar na Terra em benefício a alguns irmãos que vão desencarnar. Então, Deus permitiu que esses irmãos fossem até eles para ajudar na desencarnação. Então, eles assim o fizeram. Receberam as orientações, foram fazer as preces que é necessário para engrandecer o espírito e partiram para a Terra. Mas eles iriam passar na casa transitória, porque a casa transitória, que ela vive no umbral, a casa transitória é no umbral, ela está estava acima do Rio de Janeiro, né? Então, a casa transitória é um lugar que nossa irmã Zenóbia, né? Ela e Gabo, me perdoe que o nome eu não estou falando, Gabo, se eu não me engano. A Zenóbia, ela é a que trabalha na casa transitória. E o que acontece? A casa transitória foi fundada por Fabiano de Cristo, a casa transitória. Então, esta casa, o que é a casa transitória? A casa transitória, ela recebe, como ela vive no alto umbral, vamos dizer, na profundidades do umbral, ela está ali uma casa de caridade, de amor, porque nós já ouvimos muito falar que Deus não nos deixa nunca órfão, Ele está sempre nos ajudando. Então, Ele ali permite esta casa transitória, está ali em alto umbral, para socorrer aqueles que já se arrependem, que cansaram de tanta dor, que cansaram de tanto sofrimento. Então, elas estão ali para receber esses irmãozinhos.
E a casa transitória, estando ali em alto umbral, ele recebe também os trabalhadores que vão para o umbral, que vão para a terra, para socorrer as pessoas. Então ela é como um posto de socorro. Um poço de socorro não só dos endurecidos, mas um poço de socorro para os espíritos que vêm até a Terra para nos socorrer, também se aliviar do seu cansaço. Porque vim de alto lugar de luz, um lugar como o nosso lar, e passar pelas trevas profundas, vim andando pelas trevas profundas, ela vai receber muitas descargas negativas. Então, esses espíritos precisam de um alívio, de preces, porque a casa transitória eles trabalham muito com preces fervorosas. Então, o André Luiz vai até André Luiz, Jerônimo, que é o que está tomando conta deste grupo, Jerônimo, o padre Hipólito, nossa irmã Luciana, que é uma enfermeira, e o André Luiz. Eles passaram também para dar uma ajuda na casa transitória, porque a casa transitória recebe também, com esses espíritos amigos que lá vão, também a ajuda de uma prece, de um socorro, né, de um amparo para aqueles que lá chegam em sofrimento. E daí, na casa transitória, a nossa irmã Zenóbia, ela recebe o Jerônimo e toda essa equipe com muito carinho e amor. E ela diz que ela precisa ir para os umbrais, porque lá existe um espírito que está em sofrimento muito grande, e ele foi uma pessoa que ela amou muito na terra, o Domênico, padre Domênico. E daí ela pede ajuda a este grupo, se poderia ajudá-la. E este grupo, claro, falou que sim. Só que ela recebeu também uma notícia que ia passar por aquele lugar o fogo etéreo. Ia passar ali onde está a casa transitória, o fogo etéreo. O que é o fogo etéreo? Todos nós temos miasma, coisas ruins dentro da gente. Então, o que nós fazemos? Jogamos no universo. Lá nos umbrais, que são poços terríveis de ódio, de revolta, de rancor, de mágoa, de tristeza, vocês imaginem como está lotado de miasma negativo, de influências negativas. E este fogo etéreo, ele vem para dizimar aqueles miasmas. Ele vem como bombas, bombas soltando fogo para queimar os miasmas. E esse fogo etéreo irá chegar, vamos dizer, daqui a 2 dias. Então ela tinha muito que fazer, muito que preparar, porque a casa transitória ia receber muitos espíritos que queriam ser socorridos, muitos. Então ela ia preparar os leitos, porque muitos vinham se arrastando, outros vinham andando, mas cambaleante, outros vinham sofridos, outros vinham perturbados da mente. Então ela precisava arrumar os leitos para esses espíritos. E ela chamava os que trabalhavam com ela e sempre dando, né, informações para fazer isso, para fazer aquilo, para as pessoas depois se sentirem socorridos e amparados. Então a irmã Zenóbia, ela estava muito atarefada quando o nosso irmão chegou. Daí ela comentou ao nosso irmão do que estava para acontecer,
e falou do Domênico, que ele estava nas trevas, trevas profundas. Né? E ela gostaria imensamente, se fosse possível, de socorrer esse irmão. E então lá foi, daí então eles começaram a trabalhar, né? Preparar, fazer, daí pediram para aqueles que estavam com essa equipe. E a irmã Luciana, né? Ela era médium. Ela era médium, ela chegava dentro do eu das pessoas. Ela via o passado das pessoas, o que as pessoas tinham feito no passado. Porque nós temos um grande defeito, nós seres humanos, porque nós achamos que somos perfeitos e não fazemos nada demais. Mas quando desencarnamos, daí nós ficamos nus daquela perfeição que nós não tínhamos, e vai aparecer o quê? As coisas ruins que nós tínhamos bem dentro de nossa alma. Por isso que eu sempre falo, nunca nós enganamos a Deus, a Jesus e os espíritos grandiosos. Nunca, porque eles sabem desnudar as nossas falhas, as nossas imperfeições. Então, o que aconteceu? Nossa irmã foi convocada, mas por causa disso. Mas como que ela é médium desencarnada? Eu já explico. No mundo, quando o pai dela era uma pessoa que sofreu muito no mundo espiritual, e ela amava imensamente o pai dela. E ela tinha já essa mediunidade de ver o passado das pessoas. E ela foi se aflorando, se aflorando, se aflorando cada vez mais, porque ela queria ajudar o pai. E quando o pai estava em sofrimento, ela ia em socorro do pai, para que o pai se libertasse daquele egoísmo. Eu nunca, como que Deus é mau? Deus me castigou, eu era uma pessoa tão boa, só ajudei, eu só fiz isso, só fiz aquilo. Não via no fundo da alma dele. E ela chegava até ele e mostrava o que ele fez, o que ele era. Não mostrava para ele o que ele achava que era, mas sim o que realmente ele fez. Daí então, o que ela? Se tornou uma grande médium nesse sentido, e o grande médium, ele vai para o mundo espiritual com esta grandiosidade. Vocês pensam que o Chico Xavier não faz psicografia no mundo espiritual? Claro que faz. Você pensa que ele não trabalha espiritualmente no mundo espiritual? Claro que trabalha. E milhares de pessoas que trabalham como Sola, nosso querido amado irmão José Sola, que partiu, trabalhou uma vida toda aqui na Terra, fez de tudo de bom, de maravilhoso. Agora ele fica lá só sentadinho, esperando o tempo passar? Não, o Sola imediatamente levantou as mangas e pôs-se em prática daquilo que ele amava fazer, trabalhar em prol de ajudar os nossos irmãos em humanidade. Médio, ele continua ajudando a nós. E nós estamos felizes porque ele está presente a nos ajudar. Então, meus irmãos, quando a gente desencarna, a gente morre, a gente vai para o mundo espiritual e traz aquela mediunidade com a gente, aquela coisa que nos faz muito bem, que nós amamos fazer, aquela coisa que, nossa, como é bom ajudar no sentido desta mediunidade. Com certeza, nós vamos trabalhar nesse sentido, se nós fizermos
com amor, nunca com egoísmo. Eu faço, eu desfaço, eu arranco, eu desarranco. Não, tudo que a gente faz com amor, com vontade, com garra, com esperança e com força, a gente consegue levar para o mundo espiritual e lá a gente colocar em prática. Então, nossa irmã Luciana, ela era médium no mundo espiritual, porque levou essa mediunidade da matéria. Quer dizer, ela sempre teve esta mediunidade, se aflorou imensamente na última reencarnação dela, onde passou a ajudar o paizinho dela. Então, ela foi convocada pelo nosso irmão Jerônimo e pela misericórdia de Deus a vir em socorro de nossos irmãozinhos que estavam em sofrimento. Então, nossa irmã Zenóbia chamou os seus trabalhadores uma noite antes do fogo etéreo chegar, né? Daí foram a Zenóbia mais 20 colaboradores dela da casa transitória, né? Porque para ir nesses lugares, meu irmão, não é coisinha boba. Tem que trabalhar imensamente, tem que levar redes, tem que levar um monte de apetrechos necessários, porque muitos lá no umbral não querem ser socorridos. Muitos adoram fazer o mal, perturbar, desconcertar as pessoas, bater, machucar. Então precisa de muita ajuda. Então ela foi para os umbrais profundos, nossa irmã Zenóbia, 20 dos seus colaboradores, nosso irmão Jerônimo, nosso irmão Hipólito, nossa irmã Luciana e André Luiz. E lá foram eles em silêncio, porque não podem, na estrada que eles passam, não é bem uma estrada, um cubículo, né, que eles passam, tinha que fazer silêncio, porque existia dos lados desta estrada os abismos de sofrimento. E daí então André Luiz foi bem orientado que não podia abrir a boca, mas ele tinha um certo probleminha, ele até nesse sentido, acho que ele parecia bem a mim, um certo probleminha que não guardava, né, a língua dentro da boca, e falou acho que 2 palavrinhas, foi o bastante. Daí começaram as gritarias nos abismos. Quem está aí? Quem está aí? Me socorre! Eu estou necessitado. Deus nos abandonou nesse abismo de dor, nesse abismo de sofrimento. Nos socorre! Daí a irmã Zenóbia fez para ele silêncio, o André Luiz, e eles foram. Lá, quando eles chegaram, estava o Domênico, padre, vestido de padre. Ele ainda estava vestido de padre, deitado pela sua maldade imensa que ele cometeu. Ele estava cego e surdo. Ele não enxergava e quase não escutava. E daí a irmã falou, irmão Domênico, ele falou, quem estás aí? Me deixe em paz, o diabo me deixa em paz. Daí ela foi até ele e pediu a Jesus, pôs a cabeça dele no colo dela, e pediu a Jesus que iluminasse, que ele pudesse escutar. Não é? Fez uma prece fervorosa do fundo do seu coração para que ele pudesse escutar. Porque ele achava que Deus o abandonou, que Deus permitiu que ele ficasse ali naquelas furnas, como aqueles irmãos antes falavam que Deus abandonou, né? E ele achava que Deus tinha abandonado ele. E Zenóbia disse a ele que nunca Deus abandona nenhum de nós. Nunca, meus irmãos. Deus é amor. Deus é bondade infinita.
Deus nos ama tanto, 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 que nos dá tantas oportunidades. Permite que a gente volta várias vezes, reencarna, 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 várias vezes, para a gente se melhorar. Deus é amor, meus irmãos. Não vamos jogar culpa em Deus, uma culpa que nós trazemos aninhados em nós mesmos. E tem uma coisa, Deus não cobra de nós as nossas falhas. Quem cobra de nós as nossas falhas somos nós mesmos. Nós é que sofremos porque a nossa consciência nos cobra o que nós fizemos de errado. E daí nós sofremos. Sabe? Daí ela conversando, pediu a Jesus, ele com a sua infinita misericórdia, permitiu que ele escutasse. Ele escutou. Como que pode vocês virem aqui em nome desse Deus que me abandonou? Daí, a nossa irmã Zenóbia chamou Luciana, que veio e falou com ele. Mas, meu irmão, você se lembra do que você fez de errado? Você se lembra do filho que você abandonou? A mãe do filho que você abandonou? Por você ser padre, você abandonou a criança com, não era pneumonia, era no pulmão. Era uma doença que matava antigamente, esqueci. Mas você deixou ele e a mãe com tuberculose. E a mãe morreu, o filho morreu depois, a mãe morreu, porque você os abandonou. Você lembra quando seu pai ficou doente e deixou todos os bens dele para você e uma boa parte para os filhos abastados? E o que você fez, meu irmão? Os filhos abastados ficaram sem nada, porque você tirou tudo deles. E também você se lembra, meu irmão, da moça que você deixou grávida, e ela veio te pedir socorro, e você falou, eu sou padre, eu não posso me envolver nisso. Ela foi e tomou veneno e morreu. Você se lembra e foi mostrando todo o passado dele para ele, até ele chegar a chorar. Chorou copiosamente. Quando ele chorou copiosamente, a mãezinha dele veio e a Zenóbia falou, daí ele pegou e falou, mãe, você sabe de Zenóbia? A mãe falou, é um anjo, meu filho, um anjo de Deus que ampara todos nós, você e todos nós. Mas ela está bem, meu filho, ela é um anjo. Ela só não fica bem quando vê tanta dor no ser humano. Mas ela está ótima. Daí ele foi levado pela mamãe. E o grupo saiu para socorrer aquelas entidades que estavam nas fornas, nos buracos, nos umbrais. Lá chegando, falaram, o padre Hipólito falou, muitos caíam de joelhos, implorando a misericórdia de Deus, enquanto os algozes batiam neles com um chicote. Eles venciam os que estavam dispostos a ser socorridos pelo ódio, pelo chicote.
Jogaram, Zenóbia jogou redes, jogou luzes, mas eles não deixaram os irmãos que queriam sair, sair. Tem uma também, lá nos umbrais, que dizia: eu conheci Bezerra de Menezes, conheci o Evangelho, eu sou espírita, estou nesse sofrimento. Eu queria ser socorrida pelo amor de Deus. Não adianta só conhecer, meus irmãos. Nós temos que pôr a mão em prática. Não é a mão em prática para todo mundo ver o que eu estou fazendo. É a mão em prática em silêncio. Dar com a direita o que a esquerda não vê, ou dar com a esquerda o que a direita não vê. Nós temos que amar, meus irmãos. Amar. Daí Zenóbia não teve outro jeito que ir embora. Foram embora todos os trabalhadores, o André Luiz, Jerônimo, e o nosso irmão Hipólito, o nosso irmão Luciano, foram para a casa transitória, continuamos a preparo. Quando chegou, porque a casa transitória ela não fica no mesmo lugar. Quando começou a soltar aquelas bombas de fogo, ela já ligou o motor, que ela tem motor para sair de um lugar para o outro, sempre nos umbrais, mas sair enquanto limpa. É como lavar, eles iam lavar aquele ambiente de dor. Então, daí, quando eles escutaram aqueles trovões, aquelas bombas, né, como trovões que pareciam bombas, os endurecidos saíam e queriam socorro na casa transitória. Só que na casa transitória eles não podiam entrar, porque é tudo muito bem preparado. Mas fez uma fila enorme de espíritos que estavam aptos a entrar. Todos aqueles que estavam aptos traziam no peito uma chama, todos de amor. Então, todos viam aquela chama naquele que ia entrar, e milhares entraram, inclusive a espírita. Mas nós, meus irmãos, esses irmãos foram todos socorridos, os outros fugiram, porque tiveram medo, né? Fugiram, e houve, a casa transitória pegou o voo e abaixou em outro lugar, desceu em outro lugar, que também era um umbral, mas não era aquela parte do umbral. Ali foi lavado, né, pelo fogo etéreo, para eliminar todas as coisas ruins que ali estavam. Daí André Luiz, Jerônimo, André Luiz, doutor Hipólito e Luciana, continuaram a viagem à Terra. E aqui na Terra, eles foram visitar espíritos que iam desencarnar. Vou contar de uma delas. Uma senhora evangélica, muito bondosa, uma pessoa de muito amor. Eles chegaram até lá, estava um culto no lar, porque os evangélicos não fazem evangelho no lar, mas fazem culto, que é a mesma coisa. Estava um culto, cantando, felizes, né? E aquela senhora estava deitada no leito, que ela tinha um problema grave de coração. E aquela senhora, com as filhas que a amava muito, do lado, sempre ajudando a mãe. Daí chamaram Jerônimo na casa transitória. Ele voltou. Daí, quando ele voltou de novo para a casa da senhora, foi dito que aquela senhora não ia desencarnar agora.
ela teve mais um tempo de vida, né? Daí André Luiz ficou muito capifado, porque ele era curioso, é como eu. Ai, também sou muito curiosa. Ele era muito curioso. Daí ele chegou e perguntou para o Jerônimo, mas por que, Jerônimo? É porque as meninas do culto cantam melodias lindíssimas? Não, meu filho, melodias lindíssimas tem em todos os cultos, em todas as religiões. É porque as filhas amam muito essa mãe, é porque as filhas querem muito bem a essa mãe? Não, meu filho, não foi por isso. Você vai ver daqui a pouquinho. Daí entrou no quarto Joãozinho. Oi, vozinha, minha amada. Joãozinho era neto do coração e não da barriga das filhas. Era uma criança que foi colocada na porta dessa senhora e ela criou. As filhas estavam criando, porque ela tinha problema de coração. E uma das filhas dessa senhora estava grávida. Daí então ele veio e falou, ô vozinha, a vozinha está bem? Ela falou, estou melhorando, meu filho. Porque o nosso irmão Jerônimo, com os demais, já tinha aplicado passes magnéticos na irmã, ajudar o seu coraçãozinho para fortalecer, porque ela não iria partir naqueles momentos. Ela ia durar ainda mais uns 6 meses. Aí está André, a causa, o menininho. Pediu a Deus com tanto fervor. E também aquele jovenzinho com a criança que ia nascer, ia fazer uma bela maravilha na terra. E se a mamãe morresse naquele momento, a filhinha de desgosto poderia perder a criança. E a criança, com o menininho, eles iam fazer maravilhas na terra. Então, a mãezinha foi amparada e ficar mais 6 meses por motivos grandiosos para a humanidade, não só para uma pessoa. E daí eles foram na última casa, que era um irmãozinho que já não queria desencarnar de forma nenhuma. Ele estava no hospital e ele achava que ele era culpado da mulher dele ter ido embora. E não era, é que ele era católico e a mulher quis ir embora e foi. E ele no hospital, o nosso irmão Jerônimo, tentando, fazendo com que ele desencarnasse, porque os médicos já estavam falando em eutanásia, e o eutanásia, nós sabemos, o espírito fica terrivelmente perdido. Então, ele estava fazendo de tudo para que ele desencarnasse, mas ele estava muito segurando a vida e sangrava, e isso não era importante para ele. E até que o médico, ele pegou, o médico chegou e falou que ia fazer a eutanásia. E não teve jeito, teve que fazer uma eutanásia. Quando ele recebeu aquele veneno, seu corpo ficou parecendo que tinha tomado a maior droga do mundo, que foi, e ficou perdido, um estupor muito desagradável, e sofreu e desencarnou. E nesse desencarno o espírito ficou totalmente sem força, teve que ser levado, porque ele estava em sofrimento grandioso por causa da eutanásia. Daí ele foi levado, e lá no hospital espiritual demorou muito tempo para ele se libertar desta droga que fez ele desencarnar. Então, meus queridos irmãos, terminando
esta palestra, eu queria só dizer uma coisinha. Leiam este livro. Tem muita coisa que fala dele, sabe? Muitas coisas maravilhosas que vocês vão ver o quanto é maravilhoso Deus, o quanto Ele nos ajuda, o quanto Ele nos ampara, o quanto Ele nos fortalece a alma. E também, eu não vou falar para vocês, segura na mão de Deus, não, mas entre na energia do amor de Deus, que se vocês entrarem, tudo vai passar. Diz o Chico, tudo passa. Essa doença, as dores, as angústias, tudo passa. E tenham mais fé. Fé em Deus, em Jesus, nos mensageiros da luz, que eles estão aí para amparar, para proteger, iluminar, fortalecer a nossa alma. Deixe eles fortalecer, deixe eles nos ajudar. Essa doença não é o fim do mundo, não. É apenas algo que Deus nos mostra. Vocês não sabem nada, meus filhos. Vocês não são nada. Eu é que sou dono do mundo. Quem manda sou eu. Uma boa tarde.